culto hoje, orando ao Senhor, agradecendo por sua bondade, por sua fidelidade em nossas vidas. Eu estou vendo ali Vivian. Vivian, você podia orar, iniciando o nosso culto nessa noite? Abra aí seu microfone. Pregador, todos que vierem cantar, que seja para louvar e glorificar o teu nome e aumentar a fé do teu povo. Amém. Amém. Glória a Deus. Compartilhe para mim. Vamos cantar Vim para adorar. Oh, tá aberto? Tá. Vamos cantar Vim para adorar-te. Para louvar, para adorar o Senhor, para bendizer o nome do único que é digno de louvor e de adoração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 9, só um versículo.
e trata de uma recomendação de Davi para seu filho Salomão. E eu queria que você observasse que recomendação tremenda de Davi para Salomão. Ele diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, ele o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Interessante como a recomendação, aquilo que nós pais deixamos para os nossos filhos. A gente pode deixar bens, dinheiro, nós podemos deixar tanta coisa, mas Davi se preocupava com a continuação de uma família adorando a Deus, de uma família prostrada aos pés do Senhor. Então ele recomenda a seu filho: reconheça ou sirva, né? Sirva, reconheça o Deus de teu pai, tem proximidade com esse Deus de teu pai, que não fique apenas como um costume, né? Às vezes a gente cria hábitos e o hábito é ir à igreja de domingo. E quando não tem culto, dia de domingo à noite, a gente fica meio perdido porque não sabe o que fazer. Talvez mais pela força do hábito do que pelo desejo de adorar. Mas o que deve ser incutido na mente dos nossos filhos não é o hábito de ir à igreja no domingo, mas aquele amor pelo Senhor, o conhecimento do Senhor. E isso é dado através do exemplo, né? A gente pode falar do pastor A, do pastor B, mas os filhos querem ver o que seus pais fazem. E que nós sejamos exemplos para os nossos filhos. Que nós sejamos aqueles a quem os nossos filhos podem imitar e sentem prazer em imitar. Mas mais do que isso, que eles conheçam de fato o Deus a que nós servimos. Aleluia. Irmãos, nós estamos em campanha de... Aliás, melhor dizendo, antes de passar a palavra ali para a nossa mobilizadora, Rose, eu amei essa palavra, mobilizadora, né? Antes de passar a palavra para a nossa mobilizadora, nós vamos ter o nosso momento de oração, e eu queria que Minho colocasse ali os nossos pedidos no quadro. Enquanto nós estamos mostrando ali, eu queria, além desses que estão ali visíveis, eu queria também colocar, Rose colocou do primo, foi primo, né, Rose? Ailton, que foi testado positivo por Covid. Então nós estejamos orando por ele. Há também vários pastores na Bahia que estão testados positivos para o Covid, né? E certamente muitos cristãos, muitos irmãos nossos estão passando por momentos difíceis agora por conta dessa doença. Então nós queremos orar por todo esse povo, em especial por Ailton, que Rose pediu. Mas tem também aqui os nossos pedidos que são constantes. Trabalhadores na nossa seara, né? E veja que a gente sempre pede ao Senhor, não membros de igreja, né? Mas pessoas que trabalham na seara Ibave, discípulos de verdade. Pela família pastoral, pastor Zé Francisco, que é nosso pastor emérito, pelas nossas famílias aqui, pelos missionários da nossa convenção e também de outras convenções que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, a irmã Neide, que é proprietária da casa onde nós nos reunimos, né? As pessoas que estão passando por extrema necessidade nesse período porque não podem trabalhar e não têm outra fonte de renda, e também por aqueles que precisam permanecer trabalhando durante esse período de quarentena. Em especial a gente lembra sempre de Marcelo Marçal, que está na linha de frente aqui em Amargosa. Que o Senhor cubra o seu servo nesse instante com sua graça e misericórdia. Eu gostaria de pedir a Noca, que está ali, estou vendo aqui no meu quadro, às vezes vocês não veem na mesma sequência que eu vejo, né? Mas Noca, que está aqui perto da gente. Ô Noca, chega mais perto aí do microfone para a gente lhe ouvir. Minho vai abrir aqui seu som. Abra aí para ver se nós lhe ouvimos. Espera aí que a gente não está lhe ouvindo. Um minutinho só.
Pode falar. Pronto, fala aí pra gente ver. Não, tá sem som. Bem baixinho, mas Tá baixo. saiu. Fala de novo pra gente. Lá pro chão. Fala aí de novo, Noca. Tá baixo. Tá bem baixinho, mas estamos ouvindo. Pode orar. Botar aqui perto. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente estava usando um recurso aqui para ver se aumentava o som aí para vocês. Irmãos, nós estamos na campanha de missões mundiais. Ô meu, põe Rose aí como principal. A nossa mobilizadora já está ali a postos. Cadê ela? Pronto. Boa noite, Rose. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então vamos começar com nosso tema. Mas aí agora eu vou desafiar os irmãos e todos que estão nos ouvindo para falar o nosso tema bem alto, para eu ouvir daqui do bairro Santa Rita. Vamos todos juntos comigo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Não chegou aqui ainda na Santa Rita. Mais uma vez. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Se Ninho puder colocar, por favor, Ninho, a divisa que está lá em Filipenses 4, 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém? Irmãos, de manhã eu falei um pouquinho sobre o trabalho da junta, mas eu quero aproveitar e fazer um convite. Não sei se é possível colocar o card do convite aí, Nil? Pronto. 113 anos de histórias e realizações. Dia 27 de junho, na quarta-feira, 19 às 22 horas, vai ter esse culto em comemoração, né, a 113 anos das Juntas de Missões Mundiais. Eu vou estar dividida, porque eu vou estar com o Yuji também participando do congresso da BC2, mas vou ouvir também aí, participar também desse culto de missões e convido os irmãos para colocarem na agenda de vocês. A gente não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Foi feito também, tem umas 2 semanas, que o pessoal, os irmãos das Juntas de Missões Mundiais, está fazendo uma campanha emergencial a favor de 60 famílias lá de São Tomé e Príncipe, que fica na África. A maioria
É uma ilha lá, na verdade, e a maioria das pessoas que moram lá, eles pescam, né, e levam seus produtos para as cidades circunvizinhas. Só que com essa condição da pandemia, eles estão literalmente, né, ilhados, confinados ali, e está tendo uma necessidade muito grande. Pessoas, irmãos nossos, estão passando fome. Então, o pastor João Marcos, junto com o pessoal da junta, tem feito, né, essa campanha emergencial para alimentar 60 famílias lá de São Tomé e Príncipe. E uma forma que eles encontraram de arrecadar foi fazendo presente de missões. Só os irmãos colocarem lá presente de missões. Presentes que as pessoas receberiam no dia do seu aniversário, né? Está sendo convertido em dinheiro, em doação para a Junta de Missões Mundiais, como uma forma aí de emergência. Então, aqueles que não estão aqui no grupo da igreja, outras pessoas que estão nos ouvindo, se quiserem participar, depois se eu puder colocar aí, né, as contas, ou então na próxima semana a gente vai divulgar aqui, fica melhor, que eu não acertei isso comigo hoje não, então talvez não seja fácil para ele localizar aí. Irmãos, e é por isso que nós temos feito os leilões no nosso grupo da igreja. No nosso grupo da igreja, a gente começou representando o Japão, com a nossa família, o Watanabe, com o yakisoba. Depois teve a família Araújo, Ivane preparou aí um bolão, acho que é assim o nome, representando o Equador, e os Estados Unidos da América, representada aí por Loise e Tassis, né, com a venda de cachorro-quente. Esse final de semana tivemos o fricassê de Roberto e Rosana, representando a França. Então, quero deixar aqui os agradecimentos a todos que estão participando, né, desses leilões. E a França, eu falei de manhã que eu ia estar falando dos desafios. Não tem somente o desafio da pandemia, né? Na verdade, desde o dia 11 de maio, né, já ocorreu afrouxamento lá na França. Então, algumas escolas já voltaram com todas as medidas de segurança. Mas eu não sei em relação aos projetos da igreja, acredito que ainda não, porque não está podendo juntar ainda, né, um grande número de pessoas. Fora esse desafio da pandemia, os nossos funcionários também enfrentam as ameaças, né? Tem que estar sempre alerta em relação às ameaças de terroristas. Tem a questão também que na França as igrejas não têm essa cultura, né, de se autossustentar. Então fica muito difícil manter os ministérios ali. As igrejas são igrejas pequenas, difíceis de fazer mesmo trabalho evangelístico. Então, lembrar de pedir aos irmãos que estejamos orando por toda essa semana, pelos nossos missionários lá da França, por todos os irmãos que estão ali, que ocorra realmente um avivamento naquele local. Inclusive, em relação também como é difícil a evangelização de muçulmanos, né, naquela região. E na próxima semana, a família de Noca, né, e Everaldo já entraram em contato e vão fazer nhoque, representando a Itália. Então, vamos estar todos atentos, que sábado, às 18 horas, vai começar o movimento do leilão, né, em prol da Junta de Missões Mundiais. Então, passo a palavra agora ao pastor, que nós possamos ver o nosso clipe e interceder pelos nossos irmãos e os nossos missionários lá da França.
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Um momento de gratidão a Deus, né? Porque Ele tem de fato nos sustentado, porque Ele tem suprido as nossas necessidades, porque Ele tem sido Deus provedor, porque Ele tem sido cuidador. Há tanta coisa, tantas razões que a gente pode agradecer a Deus. Deixa eu botar esse microfone mais para cima aqui. Pronto, que assim a gente vai se ouvir melhor. Então nós vamos cantar essa canção de Alda Célia, Obrigado, Jesus. Vamos lá? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra,
Peraí que me tirou a música aqui, viu? Vai agora. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Que esse sentimento de agradecimento, de gratidão a Deus, esteja sempre presente em nossas vidas. Vocês estão sentindo aí algumas coisas diferentes, porque a internet está meio tensa aqui e caíram 2 redes e o Milton está tentando botar no ar aqui, mas vamos lá, vamos dar continuidade. Tem uma canção que eu acho que é a cara da gente, né? A cara da IBAV, e eu sempre gosto de cantar essa música. Somos teus. Vamos declarar essa verdade. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Vamos começar. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo
Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos no mês da família, né? Nós estamos no mês da família, vivendo esse tempo aí de mês de família. E nós temos um tema e uma divisa para esse mês. O nosso tema, famílias promovendo a paz para a glória do reino de Deus. Vamos dizer juntos? Famílias promovendo a paz para a glória do reino de Deus. Ô meu, bota os rostinhos para cima ali para a gente ler a divisa aqui. Pronto. Vamos lá, nossa divisa, Isaías 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Aleluia! O nosso Deus, ele reina em circunstâncias, diante de tudo. O nosso Deus é soberano. E nós vamos encerrar esse período declarando então o nosso hino oficial, cantando nosso hino oficial, declarando a nossa casa um lugar de bênção, um lugar de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor,
te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Que essa casa seja a nossa casa, que a nossa família, que a nossa vida seja esse lugar de bênção, lugar de manifestação do poder de Deus, lugar onde a misericórdia do Senhor é sempre vista. Essa noite é uma noite também especial, porque nós temos a presença de alguém muito querido conosco nessa noite, que é a irmã Yuri Dias, que está ali. Ô Yuri, seja bem-vinda em nome de Jesus. É bom demais ter você aqui conosco, né? A gente se sente muito feliz, se sente assim presenteado por Deus de poder durante esse dia de hoje te ouvir pela manhã, pela noite. Eu estou vendo o Vadinho chegando ali, estou lembrando de uma promessa do negócio de uma feijoada, né? Eita! No dia que o Yuri vier aqui, nós vamos fazer uma feijoada, botar Rodrigo para comer até ficar mole, mas os meninos. Mas, Yuri, é uma alegria poder ter você conosco. Se a gente pode dizer assim, mesmo que virtualmente, sinta-se em casa, né? A Ibava, ele recebe de braços abertos. E a nossa oração é que o Senhor possa mais uma vez falar através de sua vida, como nos falou hoje pela manhã. Vamos orar mais uma vez pela vida de Yuri. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos presenteado de uma forma assim especial com a vida de Yuri, ministrando as nossas vidas no dia de hoje. Nós, mais uma vez, Senhor, clamamos pela família de Tua serva, que o Senhor esteja, Senhor, sobre a vida de Rodrigo, sobre os meninos, que a Tua misericórdia e a Tua graça esteja assim poderosamente sobre esta família. Em especial, Senhor, agora que iremos ouvir a Tua palavra através da vida de Tua serva, que ela seja, Senhor, Teu instrumento, que o Senhor possa nos falar através da vida dela, e que ela seja, Senhor, de forma assim poderosa, usada por Ti para nos trazer a verdadeira palavra, a palavra que cura, que traz mudança e que traz vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus nós te imploramos, capacita a Tua serva de forma sobrenatural, que a Tua bondade e a Tua misericórdia não se aparte da vida da Tua filha, e que ela seja Teu instrumento nessa noite mais uma vez. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, Yuri. Você tem a palavra agora, em nome de Jesus. Eu estou sendo ouvida? Sim, sim. Me ouvem bem? Sim. Ah, tá. É porque parece que a internet não está muito boa agora de noite, e aí a qualidade da imagem não está tão boa assim. Eu fico com medo de que o áudio também não esteja tão bom. Mas quero dizer de novo da minha alegria de nós estarmos juntos, mais uma vez, para celebrar um culto de louvor ao Senhor, que é o Deus da família, né? Como nós vimos hoje pela manhã, Deus é uma família. E foi pensando nesse projeto que nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos aqui, né? E eu realmente estou em casa, porque eu estou dentro da casa de Rivane, né? E estou dentro da casa de tantos irmãos. Aí, olha, Minho ali, ó, eu reclamei hoje mais cedo, porque eu não vi Minho ficou escondido lá na competência técnica, né, para que tudo pudesse acontecer. Aí reclamei com o Rivane mais cedo e Minho está ali. Minho, um cheiro. Evelyn também, né? Vocês são muito queridos nossos. Eu amo esses meninos de vocês, viu? Eles são maravilhosos. E Evelyn me desafiando aí com o meu espanhol para poder acompanhar os stories, né? Ontem eu estava lá olhando os stories de Evelyn, ela faz publicação agora em espanhol, e a minha língua de estudo foi italiano, e eu tenho agora que ficar também pincelando para ver se eu entendo o que é que ela queria dizer, mas era alguma coisa sobre a necessidade do que está ao nosso entorno. É essencial para o desenvolvimento também da nossa vida, da nossa criatividade, e de fato ficar recluso não é fácil, né? Mas vai aí um cheiro grande, um abraço para mim, para Evelyn, esses meninos lindos, né, que a gente ama também, como se fosse a nossa própria família. É, como eu ia dizendo, agradecer a Deus mais uma oportunidade de nós estarmos juntos para celebrar um culto ao Senhor.
agradecer a Deus pela vida dessa igreja e dizer a Vadinho que eu não esqueci da feijoada, né? Então, logo as barreiras sanitárias caiam e as cidades possam de novo uma entrar em contato com as outras pelas rodovias. Estaremos chegando em Amargosa para tirar esse atraso todo, né? Nós vamos comer a carne do sol de seu Joel, nós vamos comer a feijoada de Vadinho e, se possível, retornaremos para comer aquela galinha caipira com mangalô que nós comemos da outra vez que nós estivemos aí. Então, vai ser um turismo gastronômico quando nós estivermos liberados para poder novamente nos frequentar. E dizer que a experiência de hoje de manhã, de estarmos juntos lendo a palavra de Deus, ela é revigorante, né? Ver a história do nosso Cristo, né? Ver a história de Jesus, ver a história da vida do Cristo e como esse Cristo se identifica com a nossa vida, como esse Cristo nos faz refletir sobre a nossa própria história, como revisitar a narrativa da vida de Jesus Cristo faz também a gente revisitar a narrativa da nossa própria vida e é surpreendente como Deus é cuidadoso em cada detalhe. Ele nos faz sentir bem, nos faz sentir melhores, quando nós constatamos na sua palavra que as famílias não precisam ser perfeitas, elas só precisam estar à disposição do Espírito de Deus para serem moldadas, para serem transformadas naquilo que Deus planejou e preparou para a nossa vida. Hoje pela manhã nós fizemos um levantamento da árvore genealógica de Jesus, admitindo como verdade que o Cristo ele não brotaria na terra, mas ele precisaria de referências identitárias para quando da encarnação fosse possível localizarmos o Cristo num tempo, num espaço, numa etnia, com valores, com princípios, a partir de uma tradição, a partir de uma cultura. Nós vemos que a história dessa família ela é tão conturbada como a história de qualquer outra família. Nós temos desavenças familiares, a gente tem briga entre irmãos, a gente tem crianças que são nascidas legitimamente, crianças que não são nascidas legitimamente. Nós temos necessidade de perdão, nós temos necessidade de reconciliação. Nós vimos gerações que experimentam altos e baixos, reis que foram extremamente fiéis a Deus e a sua palavra, e nós tivemos também reis que foram extremamente avessos às reflexões que Deus pedia que o seu povo fizesse. Nós vimos o quanto Israel e Judá se distanciaram do conceito de paz de Deus, se aproximaram de um conceito de segurança, por isso foram levados cativos para a Babilônia, e desde o retorno da Babilônia, então, a gente tem um povo disperso, né? A gente tem um povo que vai aos poucos sendo subjugado por outros reinos, por outros impérios, e é quando a gente chega na Galileia dos gentios, há mais ou menos 2000 anos atrás, com o advento do Cristo de Deus, que é o evento que muda a história da humanidade, que é o evento mais importante da nossa vida, é o evento que transforma todas as realidades, é aquele descrito no capítulo 1 de João: o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus nasce, então, em circunstâncias completamente adversas, numa família recém-formada, com alguns problemas na sua formação, mas a gente vê que juntos eles superaram as dificuldades socioeconômicas e culturais do seu tempo e foram um lugar fértil, um ninho de ouro para que Deus pudesse depositar o seu filho e o seu filho ficasse em segurança até que ele pudesse ser revelado ao mundo como o Cristo de Deus, mas, sobretudo, como o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus está conosco. E saber que Deus está conosco nos faz refletir sobre. Nós precisamos pensar na história da nossa vida, na trajetória da nossa família, repensar o nosso passado, perdoar o nosso presente, para propor coisas novas para os nossos futuros. Nós precisamos também admitir que a família é o instrumento que Deus quer usar para abençoar a vida das nações, para abençoar a vida de outros povos, para abençoar a vida da nossa cidade. E eu tinha dito hoje pela manhã
que o tema é complexo, que pela manhã nós estudaríamos o viés da família e a paz, mas agora pela noite nós estaríamos debruçados sobre o fato de que Cristo é a nossa paz. É isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo é a nossa paz, ele é o príncipe da paz, e estando ele encarnado entre nós, ele veio trazer o ministério da reconciliação, que é o ministério de fazer as pazes de Deus com o mundo, e entendermos que a nossa família é o principal instrumento que Deus quer usar quando ele diz que o ministério da reconciliação ele foi confiado a nós e que nós agora sim, baseados naquilo que Jesus Cristo fez, é que damos continuidade ao ministério de fazer as pazes do mundo com Deus. Portanto, somos embaixadores de Deus aqui na Terra para dar continuidade a esse ministério de reconciliação. E para que nós possamos pensar sobre a relação entre o Cristo de Deus, o príncipe da paz, ele é a nossa paz, ele traz paz ao mundo, e ele nos encarrega de dar continuidade a essa missão. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, os versos de 18 a 20, é um texto bastante conhecido para quem foi embaixador do rei, né? Quem foi embaixador do rei deve conhecer esse texto de cor, mas ele está aí registrado na palavra de Deus. Eu já fiz aí um combinadozinho comigo dos textos que eu vou citar. Aqui não lerei todos, esse eu lerei sim, não lerei todos, mas quando eu estiver citando os textos, Minho vai colocar aí o texto na tela para que a gente possa acompanhar. E o texto base para agora de noite é 2 Coríntios 5, de 18 a 20, que na minha versão, Minho vai usar a nova versão internacional, mas eu estou com a Almeida Fiel e Corrigida. E na minha Bíblia está escrito assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e como é bom ouvir a Tua voz. E por isso, Senhor, nós te pedimos que, pela mediação do Teu Espírito, nos faça compreender aquilo que o Senhor reservou para a nossa vida nessa noite. Nos orienta, nos guia, nos direciona pelo Teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Veja, o tema que nós estamos trabalhando para esse mês da família diz que as famílias promovendo a paz para a glória do reino de Deus. Famílias promovendo a paz para a glória do reino de Deus. Como nós vimos pela manhã, durante muito tempo, Israel foi um reinado. E em determinado momento, ele inclusive foi um reinado forte e poderoso ali na terra de Canaã, onde eles se assentaram quando da saída do Egito. E desde aqueles tempos, e quando nasce o reinado, quando nasce a monarquia, nascem também a profecia em Israel, os profetas se levantam, é concomitante esse movimento em Israel, de quando o reinado se estabelece, Deus então também levanta um movimento profético na nação, porque o profeta passa a ser a consciência do reino. E os profetas todos apontam para o advento de um rei que estaria acima de todos os reis que Israel já pôde conhecer em vida.
Miqueias fala que ele nasceria de uma virgem, Isaías fala do servo sofredor, não é? Amós, todos eles apontam para o advento de um rei que viria para redimir todo Israel e redimir todos os povos. Durante muito tempo, tanto Israel quanto Judá, eles trabalharam em sua mente a ideia de que o advento desse rei viria para restabelecer a monarquia de Israel, para restabelecer o poder de Estado que Israel um dia já teve no mundo, desprezando o fato de que quando os profetas falavam do advento de um rei que viria, que traria o reino de volta, não se referia a um reino deste mundo, mas se referia àquilo que nós chamamos de reino de Deus. E essa é a mensagem do Cristo durante todo o tempo em que ele está encarnado entre nós. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus chegou. As pessoas que se relacionaram com Jesus naquele período chegaram a acreditar que Jesus Cristo faria uma revolução social no seu tempo, a ponto de destruir o poder de Roma e restabelecer o poder de Israel ali na Palestina, ali naquela região da Galileia e de Decápolis, perdendo de vista que o reino imaterial, o reino invisível, esse reino que domina sobre todos os reinos, já havia chegado e já estava encarnado no Cristo de Deus. Perdidos nessa ideia de que o reino não era o reino de Deus, mas seria um reino material a ser estabelecido, o próprio João vai dizer que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o compreenderam, os seus não o receberam, os seus não o legitimaram. E, inclusive, o fato de ser reconhecido como rei foi motivo de escárnio quando do seu sacrifício na cruz, em que havia a inscrição Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, como se ele não fosse rei. De fato, Jesus Cristo não veio para um reino material, um reino perecível, ele não veio para estabelecer um reino com poderes humanos. Mas quando esteve entre nós, e estando entre nós, ele inaugurou para nós e assentou entre nós aquilo que nós chamamos o reinado de Deus, o reino de Deus, cujo rei é o próprio Deus. Jesus Cristo, seu Filho, reina com ele e nos garante que reinaremos igualmente enquanto fizermos parte desse reino. E a palavra de Deus, depois, com o trabalho que os apóstolos vão fazer, vai definir para nós o que é esse reino de Deus. O Cristo morreu, o Cristo ressuscitou, e nós não vimos esse reino físico ele ser demonstrado, porque não ouviu o que Jesus disse. Jesus disse que o reino de Deus é como a menor das sementes, que plantada, quando cresce, vira uma árvore grande e frondosa, e muitos pássaros podem se abrigar nela. Diz que o reino de Deus ele está liberado para os grandes e para os pequenos, desde que aceitemos que ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. O texto diz que o reino de Deus pode ser comparado ao homem que achou uma pérola de grande valor, e ele vende tudo que tem para adquirir a possibilidade de integrar esse reino e de fazer parte desse reino. E as pessoas não compreendiam aquela mensagem, mas depois o apóstolo Paulo ele foi bem didático quando ele refuta as ideias de que Jesus Cristo não era rei. Ele diz ele era rei, ele veio estabelecer um reino, mas um reino que não consiste em palavras, né? Não consiste em materialidade, mas um reino que consiste em poder. E Romanos 14:17 é um texto muito precioso para nós, porque o apóstolo Paulo ele vai definir com muita propriedade aquilo que nós precisamos identificar como o reino de Deus. Romanos 14:17 vai dizer para nós que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito.
Então, nas palavras do apóstolo Paulo, fica muito claro qual a definição que nós precisamos guardar no nosso coração de qual é, então, a expectativa de reconhecimento do reino de Deus. Onde é que o reino de Deus está? Né? A palavra de Deus diz que nos últimos tempos virão pessoas que dirão: o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Vai vir falsos profetas, inclusive ressuscitando mortos, enganando a fé de muitas pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá não só uma lanterna, como ele nos dá um farol para nos guiarmos de onde está posicionado nesse reino, porque ele diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, né? Não é a trivialidade da vida, mas o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no espírito. E aí nós temos uma decisão muito acertada quando nós escolhemos esse tema e quando nós dizemos que é promovendo paz, que nós estamos captando, né? E captando a atenção do mundo e das pessoas para que esse reino de Deus seja glorificado. Porque o reino de Deus é justiça e por justiça nós não podemos nunca entender vingança. Deus não é vingativo, Deus é justo. A justiça de Deus não opera a vingança. A justiça de Deus opera a salvação entre os homens. É por isso que o texto do apóstolo Paulo vai dizer que o Cristo de Deus, ele é justo e ele é o justificador da nossa vida. Nós, por nós mesmos, não poderíamos nunca alcançar salvação, não fosse pela operacionalização da justiça de Deus em Cristo Jesus, que se fez pecado por nós, que subindo àquela cruz, entregou-se em nosso lugar, e naquele lugar ele se fez justiça e se fez justificador da nossa vida. Mas um outro marcador emblemático da palavra de Deus é paz. Então, o reino de Deus é feito dessa justiça de Deus, mas o reino de Deus é feito de paz. E nós vamos retornar ao conceito de paz que nós estabelecemos para a nossa discussão nessa manhã. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de tensionamentos. Porque às vezes a gente diz assim: como é que você está? A pessoa diz: eu estou em paz. Mas por dentro de si, ela é um turbilhão de emoções. Então, às vezes, as pessoas estão em casa, estão se relacionando com suas famílias, estão dizendo: a minha família está em paz. Mas a gente confunde paz com indiferença. O fato de não ter conflito, de uma pessoa não dirigir uma palavra a outra, já é indício de que não há paz naquele lugar. Quando a gente pensa que ter paz é só não estar em guerra, né? A gente confunde, então, essa ideia que nós captamos lá do início da palavra de Deus, de que quando tudo está sem forma, está vazia, Deus é que entra reorganizando, reorientando, harmonizando todas as coisas e estabelecendo a sua paz, estabelecendo a sua shalom. Então, em um lar, em uma casa, em que as pessoas simplesmente não trocam palavras entre si, mas os vizinhos não ouvem grito, os vizinhos não ouvem barulho, os vizinhos não ouvem, né, situações de tensionamento daquele lado, isso não quer dizer que essa casa está em paz. A casa que está em paz é aquela que está harmonizada pela presença do Cristo, em que as relações são mediadas por essa presença, em que o amor de Jesus Cristo está derramado no coração das pessoas e cada um pode entender-se como partícipe dessa família de Deus, operacionalizando a misericórdia, operacionalizando a graça, operacionalizando o perdão. Então, tem uma música popular que diz: é a sua indiferença que me mata. E a gente, às vezes, confunde paz com indiferença. As pessoas já não se olham mais, elas já não se aproximam mais, elas não estão juntas nem para decidir brigar pela cor da parede que vai colocar na sala de casa, porque elas são simplesmente indiferentes umas às outras, e aí a gente tem uma pseudo-noção de que o nosso lar, nossa casa, nossa família está em paz, e não está, porque
Paz não é ausência de guerra, paz não é ausência de tensão. E é melhor a gente perceber a presença do outro, né? Com pequenas rugas, né? Com pequenos desentendimentos, mas sabendo que nós estamos vivos, que as relações estão vivas, do que estar figurativamente dentro de uma casa, dentro de um lar, sem importar-se com o outro, sem importar-se com o que está acontecendo ao nosso redor, julgando que nós estamos em paz e nós não estamos. Porque paz não é ausência de tensão, paz não é ausência de guerra, paz está para além disso. Paz também não pode ser confundido com segurança. E foi isso que nós pincelamos rapidamente hoje pela manhã. Israel deixa de ter paz para buscar segurança. Então, você está dentro da sua casa, você está com a sua porta fechada, você na sua porta tem uma grade, na sua grade tem 5 cadeados, ao redor da sua casa tem um muro, tem um portão trancado, tem uma cerca elétrica, e você julga estar dentro da sua casa em paz, e não está. Você está dentro da sua casa em segurança, a salvo de alguns perigos, mas isso não quer dizer que nós estejamos em paz. Eu vou comprar uma arma, porque se alguém tentar me atingir, isso me dá uma possibilidade de revidar e de impedir que algum mal me aconteça. Possuir uma arma traz para a pessoa uma sensação de segurança, mas não uma sensação de paz. Então, paz não é ausência de guerra, paz não é ausência de tensionamento, mas paz também não pode ser confundido com segurança. Paz é um estado de harmonização que muitas vezes é ininteligível para as pessoas, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Deus vai nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz vem dessa harmonia, desse estado de reorganização mental, de reorganização emocional, de reorganização social, de reorganização da nossa vida quando o Cristo está presente nela. É essa presença do Cristo em nós que faz com que tenhamos essa paz, que o apóstolo Paulo vai dizer que excede todo o entendimento. E pensando nisso, o texto de Isaías vai dizer que quando o Cristo chegar, ele, além de ser um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai eterno, ele é o príncipe da paz. E o apóstolo Paulo vai reiterar isso, dizendo: ele é a própria paz, ele é a nossa paz. Ele nos dá paz, ele nos deixa paz, ele nos deixa em paz. Não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que só ele pode proporcionar, porque o Cristo de Deus é aquele que atrai para si todas as coisas, reorganiza, reorienta, reumaniza e reconcilia. E aí nós vamos agora para o texto que nós escolhemos como texto base, quando diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o que é reconciliação senão fazer as pazes? Deus estava em Cristo fazendo as pazes com o mundo. E o texto vai dizer, para além disso, que também Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Por isso que a família é que promove a paz. Na ausência física do Cristo de Deus, mas na presença poderosa, potente do Espírito de Deus na nossa vida, nós somos aqueles a quem Deus confiou. As nossas famílias são as unidades básicas a quem Deus confiou o ministério da reconciliação, que é o ministério de fazer as pazes de Deus com o mundo. E aí tem um sociólogo que diz que quando um prato de comida é servido em cima de um vaso sanitário, tem alguma coisa de errado, e isso deve chamar nossa atenção. Isso, inclusive, deve nos causar indignação. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o ministério da reconciliação consiste em observar no mundo as coisas que estão fora de lugar. É observar ao nosso redor o que está em conflito.
É observar ao nosso redor o que está desorganizado, é observar ao nosso redor aquilo que está dissociado da presença tranquilizadora e pacificadora do Cristo de Deus. Quando Jesus vem ao mundo no seu ministério da reconciliação, o que ele faz é observar as situações cotidianas ao seu redor e promover a paz, promover a harmonização dessas situações, visto que quando o homem foram quebradas conosco, foram quebradas com o nosso próximo e foram quebradas com o nosso entorno. Mas Deus estava em Cristo fazendo as pazes com o mundo quando ele chegou na casa de Zaqueu. Veja que nós vamos agora, Minho vai passar a expor suas referências bíblicas, eu não vou lê-las, né, porque senão eu vou fazer igual de manhã, me estender demais nessa palavra, mas as referências vão ficar, e vocês vão poder acompanhar as leituras, né, e ter registradas as leituras, para que possam confirmar, então, essa palavra. E, como eu disse, Deus estava em Cristo, fazendo as pazes com o mundo, quando ele entra na casa, quando ele entra na família de Zaqueu. Zaqueu era um homem abastado. Zaqueu era um homem rico. O problema é que toda a sua riqueza foi adquirida de forma ilícita, e isso demonstra o grau de desorganização da vida de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E o relato da chegada do Cristo de Deus na vida dele é impressionante, como a presença do Cristo é capaz de promover paz na vida das pessoas. Jesus entra na casa de Zaqueu, e esse relato está em Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu é a pessoa que vai até Jesus, Cristo de Deus, ele ouve falar do Messias, ele sobe numa árvore porque ele quer ver quem é essa pessoa que está causando aquele rebuliço na sua cidade e que tem transformado a vida de pessoas que ele conhece e que sabe que passaram a ser melhores depois que encontraram com esse Cristo. E Jesus passando, Zaqueu pensa que ele foi ver Jesus, mas Jesus é que o tem na mira. Jesus é que sabe com quem ele quer falar naquele dia. E Jesus diz a Zaqueu: desça da árvore e eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar no seu lar, eu vou entrar na sua família e eu vou passar um dia com você. E Jesus, então, entra naquele lar, entra naquela casa, entra naquela família. Jesus não prega, Jesus não abre a Torá, Jesus não lê textos sagrados, Jesus apenas entra, senta na mesa e começa a comer com aquela família. E as pessoas se sentem tão bem com aquela presença, que em determinado momento daquele. E ele diz isso de uma forma que demonstra de fato o que é conversão, que é mudança de sentido da vida. Ele diz: ó, a tua presença me constrange a declarar que eu roubei. Durante muito tempo da minha vida, eu roubei. Eu cobrei impostos demais. Eu tirei das pessoas aquilo que não era lícito e aquilo que não era justo. E eu estou agora nessa casa confortável e tudo que eu tenho aqui dentro, ela está clamando contra mim, contra a minha própria vida. E o que eu quero dizer é que eu reconheço que eu roubei das pessoas, e o fato de eu roubar das pessoas prejudicou a vida de tantas outras. E a prova da minha conversão é de que eu vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei das pessoas. E a metade. E Jesus sai daquela casa, sai daquele lar, sai daquela família, reorganizando, reorientando a mentalidade, a prática e a vida daquelas pessoas. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo quando ele vai nas bodas de Caná. Sabe, ali é um casamento que está acontecendo, e é um casamento de pessoas que possivelmente são desprovidas de muitas posses.
elas não têm muitos recursos. E o primeiro milagre que Jesus faz é dentro daquele lar, dentro daquela família, talvez prevendo que dificuldades financeiras sejam uma fonte de estresse para as famílias e para os casais. Não saber lidar com seus recursos é uma fonte de estresse para os casais. A forma como as famílias se relacionam com o dinheiro, se relacionam com os bens que têm, elas causam mágoas terríveis dentro de um lar, de uma família, arruína, às vezes, um casal, pela forma como eles não sabem lidar com os recursos que têm. E é possível que, prevendo essas coisas, Jesus está ali naquele lar, que está começando naquele dia, já começa com um problema financeiro, porque eles não provisionaram vinho suficiente para os 7 dias de festa. Maria é mulher, Maria é mãe, ela é dona de casa, ela sabe o quanto é difícil iniciar uma relação já com problemas, porque ela mesma já começou o casamento dela tendo que superar algumas dificuldades. E ela vai até Jesus e diz, eles estão com problemas e a gente precisa ajudar esse lar, a gente precisa ajudar essa família que está nascendo hoje, a gente precisa fazer alguma coisa. E Jesus diz, mulher, o que eu tenho a ver com isso? E ela simplesmente, com a autoridade de mãe que ela tem, ela dá as costas, olha para os garçons da festa e diz, aquele menino ali é meu filho, o que ele mandar fazer, vocês façam. E Jesus, então, ali naquele lar, né, que está nascendo, opera, então, o seu primeiro milagre, fazendo que o vinho que foi servido depois, inclusive, fosse melhor do que o vinho que foi servido no início da festa. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo no poço de Betesda, e ali essa história está escrita, a história de Caná da Galileia está em João 2, de 1 a 11, e a do poço de Betesda está em João 5, de 1 a 15. Veja, Jesus chega naquele poço de Betesda, que seria o poço da misericórdia, mas numa tradução mais primária, né, mais primeira, Betesda seria lugar da miséria, né, não lugar da misericórdia, mas o lugar da miséria. E Jesus Cristo, quando chega ali naquele lugar, encontra um homem que há mais de 30 anos é paralítico. Ele não nasceu paralítico, mas há mais de 30 anos ele o era. E o fato de ter chegado àquela condição o coloca em absoluta vulnerabilidade social. Mas a conversa que Jesus tem com aquele homem, ela chama a atenção, salta aos nossos olhos, porque, obviamente, na vida daquela pessoa tinha alguma coisa errada que precisava ser harmonizada. Jesus chega para ele e pergunta se ele quer ser curado. E a resposta dele é impressionante. Ele diz, eu não tenho ninguém que me jogue no poço. Veja, o abandono era mais grave para ele do que o fato de ser paralítico. Porque se eu sou cega e Jesus Cristo pergunta, o que é que você quer que eu faça para você? Automaticamente eu vou dizer, eu quero enxergar. Se eu sou uma pessoa que estou com fome e Jesus pergunta, o que é que eu faço por você? Eu vou dizer, eu quero um prato de comida. Se eu sou um paralítico e Jesus me pergunta, o que é que você quer que eu faça pela sua vida? A resposta automática seria, eu quero voltar a andar. Mas não, ele denuncia uma outra enfermidade de que ele é vítima. Ele diz, eu não tenho um amigo, eu não tenho uma pessoa, eu estou completamente só, eu estou completamente abandonado, eu não tenho uma pessoa que me jogue no poço. Tem alguma coisa errada quando uma pessoa tem 3K, 5K de seguidores, né, nas redes sociais, mas não tem uma pessoa para quem ligar para pedir ajuda. Tem alguma coisa errada quando você tem vários amigos no Facebook, mas você não tem um amigo a quem você possa confessar um pecado. Tem alguma coisa errada quando você tem tantos amigos na rede social, tantos seguidores, tantas pessoas que te acompanham, e quando o seu carro falta gasolina no meio da estrada, você não faz ideia de para quem você possa ligar. Tem alguma coisa de errado que faz com que as pessoas estejam cercadas de tanta gente, mas continuem se sentindo sozinhas e continuem se sentindo abandonadas. E é essa denúncia
que o paralítico de Betesda faz. Ele quer andar, mas ele quer a vida dele de volta. Sabe Deus como foi que ele foi parar naquele poço, mas estar naquele poço dá a ele uma condição de vulnerabilidade muito maior pelo abandono do que pelo fato de ser simplesmente um paralítico. Mas o texto diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo daquele homem, fazendo as pazes daquele homem com Deus que é vivo e que é verdadeiro. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo quando entra na cidade de Gadara. Veja em Marcos 5, de 1 a 20, vai contar a história de um rapaz que ele é endemoniado. Ele se corta, ele causa terror à sua cidade, ele provoca sofrimento para a sua família, a família tentou acorrentá-lo, a família tentou prendê-lo, a família tentou diversas vezes fazer tantas coisas para recuperar a vida daquele jovem, daquele menino, mas não foi possível. Mas acontece que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E quando Deus entra naquela cidade, o texto diz que aquele homem veio até Jesus, Jesus o liberta, então, daquela condição neuropsíquica, social, espiritual que ele vivia, e pela primeira vez, aquele jovem surpreendeu a sua cidade, porque ele foi encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo. Tem alguma coisa de errado quando a nossa sociedade está completamente doente. Não é o caso do jovem, não era entorpecido por drogas ilícitas, mas recentemente um vídeo circulou nas redes sociais de uma mãe tentando tirar o filho de dentro da Cracolândia. E aquela realidade não é a realidade de uma mãe, é a realidade de muitas mães, é a realidade de muitas famílias, muitos jovens se perdendo, muitos jovens caindo pelo vício, muitos jovens sendo empurrados para drogas lícitas, para drogas ilícitas, muitos jovens com comportamento de distúrbio. É tanta síndrome do pânico, é tanta depressão, é tanta condição emocional em que as pessoas se encontram nesse momento. Essa semana eu recebi uma mãe lá na escola e visivelmente estava transtornada. Essa mulher nos xingou de cima a baixo, né? Eu não sei o nome dela porque eu fiquei com medo de perguntar e ela responder Legião, porque parecia que estava endemoniada. E a gente fica observando, ela é mãe. O meu aluno que está em quarentena, em isolamento social, está exposto a essa mãe, a esse comportamento, não é porque ela é ruim, mas é porque há uma desordem nítida na vida das pessoas e na vida dos lares, das casas, das famílias e dos nossos jovens, gente. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo na multiplicação dos pães e dos peixes. Veja, Jesus está pregando para uma multidão de 3.000 homens, com mulheres e crianças. E diante daquela vulnerabilidade, talvez seja esse o milagre que está descrito. É em todos os evangelhos, está em Mateus 14, está em Marcos 6, está em Lucas 9, está em João 6. As pessoas estão ali famintas. As pessoas estão ali completamente generalizadas, à espera de um milagre para a sua vida, e é por isso que elas seguem o Cristo para ouvir pelo menos palavras de conforto e testemunhar os seus milagres. E acontece que, com o passar do tempo, as pessoas, os discípulos, começam a se inquietar com aquilo e dizem: Jesus, é preciso mandar esse povo embora. Essas pessoas precisam ir embora porque a gente não tem como alimentar essa multidão. E Jesus Cristo é muito categórico quando ele diz: nós precisamos harmonizar o mundo, dá-lhes vós mesmos de comer. E eu fico pensando que a nossa realidade hoje tem alguma coisa errada quando uma pessoa sai de sua casa para ir fazer uma refeição num restaurante e comer, por exemplo, um bife Kobe, né? Eu sempre cito esse exemplo, porque uma refeição de bife Kobe, numa cobertura lá de um restaurante lá em Nova York, ele custa cerca de R$ 1.500.
Quando eu fiz a pesquisa, o dólar, $1.000, desculpe, $1 custava em média R$ 3,70. Subiu para 4,22. Hoje está mais de 5,50, beirando 5,70. $1 está chegando a quase R$ 6, minha gente. Um prato, R$ 9.000, para uma experiência gastronômica num mundo em que a cada 14 segundos uma pessoa morre de fome. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está desordenada. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo quando ele encontra o jovem mancebo, o mancebo de grande valor, que está lá descrito em Lucas 18, de 18 a 30. O jovem chega até Jesus, né, prepotente e arrogante, e diz assim: eu posso comprar tudo. A única coisa que eu não tenho certeza que eu posso comprar é esse reino dos céus. E aí ele pergunta: Jesus, o que é que eu preciso fazer para adquirir esse reino? E Jesus, então, recita para ele o decálogo, né? E ele diz: essas coisas todas eu já faço, inclusive desde que eu sou muito jovem, eu sou um guardião da lei. E aí Jesus diz assim: então pegue tudo que você tem, venda e venha me seguir. E o texto diz que aquele jovem perdeu a grande oportunidade de herdar o reino dos céus, porque ele baixa a cabeça e vai embora. Porque na sociedade que ele vivia, na sociedade que nós vivemos, nós aprendemos a amar as coisas e a usar as pessoas. Ao invés de usar as coisas e amar as pessoas, nós aprendemos a amar as coisas e gostar das pessoas. E então aquele jovem sai cabisbaixo, porque tem alguma desordem na vida dele que só o Cristo de Deus poderia colocar em paz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo na cidade de Naim. Isso está descrito em Lucas 7, de 11 a 17. Jesus está passando por aquela cidade, indo resolver um problema numa cidade próxima, mas quando ele entra naquele lugar, ele encontra uma mãe que é viúva indo enterrar o seu filho. E tem alguma coisa de errado quando os pais enterram seus filhos. Tem alguma desordem natural, né? A lei natural não era nem a lei da morte. A morte é consequência da nossa queda. Mas entrando a morte no mundo, a lei natural seriam os mais velhos morrerem antes dos mais novos. E o que nós observamos hoje é o achatamento do nosso contingente de jovens, porque eles estão caindo tombados pelo tráfico, pela violência urbana, pela exposição a perigos e a espadas, e os nossos jovens, os pais, estão enterrando os seus filhos, mas Deus estava em Cristo ali, reconciliando consigo o mundo naquela cidade, porque o texto diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão, tocou naquele caixão, ressuscitou aquele menino e entregou aquele menino de volta à sua mãe e reestabeleceu a ordem de todas as coisas. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo na bênção das crianças, que está em Lucas 18, de 15 a 17. Veja, dia 18 de maio, foi o Dia Nacional de Combate e Exploração à Violência Sexual contra as Crianças. Só existe um dia como esse, porque existe exploração e violência sexual contra as crianças. A cada hora, 4 meninas, elas são abusadas sexualmente. As crianças hoje são vítimas, sua infância está vulnerável a tal ponto de todos os dias a gente ter que lembrar que é preciso garantir a segurança física, emocional e espiritual das nossas crianças. As crianças, naquele tempo, tentam se aproximar de Jesus, e os discípulos tentam tratá-las como de somenos, como se fossem pequenos indivíduos que só iriam atrapalhar as circunstâncias. E o Cristo de Deus estava ali para reconciliar todas as coisas e diz: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E ele diz mais: quem não puder se tornar como uma criança, não pode herdar esse reino. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo na cruz. E isso está descrito em João 13, 1b. E tendo-os amado,
os amou até as últimas consequências que o amor pode levar. Promover a paz é reconciliar o mundo com Deus. A família que promove a paz é a família que assume a responsabilidade do ministério que foi confiado e descrito ali pelo apóstolo Paulo. Somos embaixadores por Cristo. Tal como o nosso Cristo estava reconciliando com Deus o mundo, o ministério da nossa família, o ministério da nossa casa, o ministério do nosso lar é promover a reconciliação, promover a reorganização, promover a harmonização do mundo com Deus, porque esse é um pilar desse reino. E quando as nossas famílias se entendem como embaixadoras de Cristo nesse reino, quando as nossas famílias assumem o ministério da reconciliação que foi entregue a nós, que foi entregue às nossas famílias pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós entendemos que é nosso lugar no mundo promover a paz, que é um pilar do reino de Deus, não a paz que é a ausência de guerra, não a paz que é segurança, não a paz que é a ausência de conflito, mas a paz que é a Shalom de Deus, que harmoniza todas as coisas, que reorienta, que reorganiza e faz do nosso lugar um lugar melhor. Orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. A Amargosa só estará glorificando a Deus quando as famílias da Igreja Batista da Água Viva assumirem mais ainda a sua função de promotoras de paz, daqueles que estão em representação a esse Cristo, harmonizando, reorganizando e reorientando as coisas que estão ao nosso redor e que nitidamente estão fora de lugar. Nós assumiremos, então, esse lugar de embaixadores. As nossas famílias exercerão o seu ministério e elas harmonizarão a cidade de tal forma que o reino de Deus vai ser glorificado, não porque nós estamos fazendo coisas, mas porque nós estamos explicitando ao mundo quais são os pilares do reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a exercer, então, através das nossas famílias, esse ministério da reconciliação. Que Deus nos abençoe. Bebendo, né, dessa fonte. E como é maravilhoso a gente saber que em Jesus Cristo há paz, que Ele disponibiliza essa paz para a gente. Não é uma paz que a gente possa simplesmente produzir, mas é uma paz que Ele dá. E Ele tem, né? Tem abundância. Que maravilha. Glória a Deus, Yuri. Que Deus continue te abençoando grandemente. Né? Que Deus continue falando através da tua boca grandemente. Nós nos sentimos presenteados. Eu vejo na sua família. Eu estava aqui pensando em Yumi não prega também, não? Bota aí um para pregar. Diz que prega. Pronto, eu vou trazer Yumi na próxima leva aí, que esse povo, essa família é abençoada, né? Sempre que a gente tem o privilégio domingo de manhã de ouvir hoje na RBD, eu saio sempre edificado. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir você o dia todo. E quem sabe Yumi, né? Vamos botar Yumi nas paradas de sucesso aí. Mas eu louvo a Deus porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos capacita, Ele nos presenteia com dons. E eu vejo em vocês uma família que Deus... É Irmanagem, hein, rapaz? Estava aqui lembrando dela agora, eu ia chamar a irmã Nádia também para falar, né? Falar para as mulheres. Fazer aqui barba, cabelo, bigode e axilas. Mas é tremendo, Deus é maravilhoso e realmente nós fomos presenteados nesse final de semana. E a nossa oração é que assim como nós fomos abençoados, que a sua família também seja abençoada. A Igreja Batista Sião aí, Camaçari, seja também abençoada de forma tremenda. Queridos irmãos, nós gostaríamos de encerrar esse culto de hoje
fazendo o que a gente sempre fala na IBAV, não dá para dar as mãos, né? Mas nós vamos cantar Oração para a Noite. Bota ali mesmo. Nós vamos cantar Oração para a Noite. Aí, ó, o Williams já abraçou os meninos ali, né? A gente vai declarar então, cantando Oração para a Noite, encerrando esse culto. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas, cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e sossego tenho, sono e paz real. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Aumenta estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Glória a Deus. Eu vou pedir ao pastor Williams que ore ao Senhor nesse instante, né, agradecendo por esse culto, pela palavra que nos foi dada lá dos céus e apresentando as nossas vidas essa semana. Fala aí, Williams, para ver se a gente está lhe ouvindo. Não? Vamos orar. Pronto. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor, e sairmos alimentados, Senhor. Como foi bom este tempo estarmos juntos no momento do louvor, engrandecer o teu nome, te agradecer por tudo que nós temos vivido. Momento da palavra, Senhor, ouvir a palavra e sermos fortalecidos. E podemos, Senhor Deus, entrar esta semana, Senhor Deus, tranquilos, Senhor Deus, cientes de que o Senhor tem a cada instante estendido as tuas mãos e nos guardado, Senhor. Peço para que o Senhor guarde a cada um dos meus irmãos, seus familiares, que eles possam estar protegidos debaixo da tua graça. E que esta semana, Senhor Deus, que se inicia, seja uma semana onde nós possamos ter conquistas para o teu reino, que haja, assim, reconciliação nas nossas casas e possamos contribuir para que outras casas possam viver a reconciliação do Senhor. Que este ministério possa estar no nosso meio, Pai, e vidas possam ser transformadas pela verdade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a misericórdia do Senhor esteja sobre tua vida,
durante toda essa semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu deixo aqui o meu abraço. Ah, como eu sinto falta do abraço de vocês. Vocês não fazem ideia disso.